Olá, turma. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Iniciamos hoje a nossa aula de revisão da disciplina de radioterapia, onde a gente vai tentar fixar o conteúdo e rever os pontos principais dados nessa disciplina. Lembrando que essa é a nossa última aula. Quinta-feira já é a prova e também a entrega dos trabalhos, reforçando a entrega dos trabalhos na quinta-feira. Quem, por alguma razão, não puder fazer no computador digitado, pode fazer escrito à mão, pode me mandar áudio, enfim, mas é sempre importante que vocês façam, porque quem não fizer o trabalho, automaticamente já está na recuperação. Não tem como passar sem a realização do trabalho. Então é importante que vocês se organizem e façam o trabalho, porque o trabalho vale 10 e a prova vale 10. Vou somar as duas e dividir por 2. A partir do momento que você não faça o trabalho, você vai ficar com 0 no trabalho, e por mais que tire 10 na prova, eu vou pegar esse 10 da prova e dividir por 2, o que vai dar 5, sendo que a média é 6. Então é muito importante que, mesmo com as dificuldades, vocês estudem e realizem o trabalho. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu ajudo vocês. Na sexta-feira é a nossa prova de recuperação em segunda chamada, e aí a gente finaliza a disciplina para na próxima semana iniciar a disciplina nova. Hoje ainda estou finalizando o cronograma das próximas disciplinas. Então, nos próximos dias eu devo estar passando no grupo quais serão as próximas disciplinas e os seus devidos professores. Então, na disciplina de radioterapia, a gente aprendeu vários conceitos novos, onde a gente viu que radioterapia não é um exame, e sim um tratamento. A gente iniciou de maneira bem introdutória, estudando um pouco sobre a questão do que é radiação e de como ela funciona. Então, a gente viu que radiação é uma energia que consegue se propagar, se espalhar pelo espaço, pelo ambiente. E essa energia pode ser ou de maneira natural, dentro da radioatividade, dos elementos radioativos, como césio, como plutônio, enfim, elementos radioativos, ou seja, elementos que existem na natureza e produzem radiação. A sua vida é produzir radiação, radioatividade. E nós temos também essas radiações de maneiras construídas pelo homem, ou seja, são equipamentos como raio-x, tomografia, radioterapia, enfim, fluoroscopia, equipamentos que eles, ao apertar de um botão, eles conseguem gerar radiação. Então, a radiação nada mais é do que uma concentração de energia. E dentro da radiação, nós temos dois tipos. Nós temos as radiações ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas que nós vamos utilizar na área da radiologia, que são aquelas radiações que contêm uma maior concentração de energia. Ela consegue fazer um processo chamado de ionização, ou seja, ela consegue fazer uma alteração a nível celular, dentro da matéria, no caso do ser humano, enfim. Então, a radiação ionizante é aquela radiação que tem uma alta concentração de energia e consegue gerar dano a nível celular. O exemplo são os raios-x. E nós temos também as radiações não ionizantes, que são também radiações, que também têm concentração de energia, mas numa quantidade muito menor. Elas não têm força, não têm energia suficiente para fazer o processo de ionização, para causar algum tipo de alteração de dano a nível celular. Então, a radiação ionizante, ela tem um maior poder, consegue fazer o processo de ionização, consegue gerar dano celular. A não ionizante, ela tem um menor poder, uma menor concentração de energia. Exemplo de radiação ionizante, raio-x. Ou seja, na radiologia trabalhamos com radiações ionizantes. Exemplos de radiações não ionizantes é a luz visível, ondas de rádio, micro-ondas, radiação solar, enfim, são exemplos de radiações não ionizantes. Então é muito importante que vocês saibam a diferença e saibam que na radiologia a gente trabalha com a radiação ionizante, certo? Essa vai ser a questão 1 da prova. O que é radioterapia
e qual tipo de radiação ela usa. Então, vocês sabem que na radioterapia se trabalha com radiação ionizante. Por quê? Porque a radiação ionizante ela tem poder de gerar, de fazer danos a nível celular. E o que é radioterapia? Então, radioterapia é um tratamento que vai utilizar altas doses de radiação. Que tipo de radiação? De radiação ionizante. Então, vai se utilizar altas doses de radiação ionizante para conseguir gerar exatamente esse dano celular. A gente acabou de lembrar que a radiação ionizante, ela consegue fazer o processo de ionização, ela consegue gerar dano a nível celular. Então, a radioterapia, rádio de radiação, terapia de tratamento. A radioterapia é exatamente isso, utilizar altas doses de radiação ionizante para gerar alteração, para gerar dano a nível celular. Só que não é em qualquer célula, são nas células malignas, nas células cancerígenas. Então, radioterapia é um tratamento que utiliza altas doses de radiação ionizante para destruir células malignas, para destruir o câncer. Então, a radioterapia, o objetivo dela é essa, empregar altas doses de radiação ionizante para conseguir destruir, ou seja, matar, ou ao menos afetar, diminuir o crescimento do câncer, mas sem afetar, sem destruir as células sadias, as células boas. E dentro da radioterapia, né? Radioterapia, tratamento que utiliza altas doses de radiação ionizante para destruir, para matar ou para diminuir o crescimento de células cancerígenas, de células malignas. E dentro da radioterapia, nós temos dois tipos de modalidade, dois tipos de tratamento, que é exatamente o tema do trabalho de vocês, que é a teleterapia e a braquiterapia. Teleterapia é chamada também de tratamento externo, tratamento à distância. Distância, terapia, tratamento. Teleterapia, tratamento à distância, onde a fonte de radiação fica distante do paciente, 1 metro de distância. Então, além de vocês entenderem que teleterapia é tratamento à distância, é importante vocês saberem o quanto de distância é. No caso, em média, 1 metro de distância. Como a gente consegue ver aqui nessa imagem, o paciente deitado, o equipamento de acelerador linear. Da fonte de radiação, que no caso é o equipamento, para o alvo, que no caso é o paciente, nós temos 1 metro de distância. Veja nesse desenhozinho que eu fiz aqui à nossa direita, nós temos um átomo, que seria o produtor de radiação. Nós temos essa linha preta com amarela, que seria a radiação, e nós temos aqui em vermelho e branco o alvo. Da fonte de radiação até o alvo, nós temos uma distância, em média, 1 metro de distância. Então, a teleterapia é o tratamento dentro da radioterapia que vai se utilizar, que vai se manter a 1 metro de distância do paciente. É chamado também de tratamento externo, né? Então, teleterapia, tratamento à distância, onde a fonte radioativa, a fonte de radiação, fica a 1 metro do paciente. Dentro da teleterapia, vai se utilizar um equipamento. Esse equipamento ele é chamado de acelerador linear. Então, o acelerador linear, ele vai ser o equipamento que vai ser utilizado na teleterapia, o tratamento à distância. Então, a gente está vendo aqui outro exemplo, onde a fonte de radiação, no caso aqui o cabeçote do acelerador linear, fica a 1 metro de distância do alvo, que no caso é o paciente. Nesse caso aqui, o leão. Nesse caso aqui, a paciente, acelerador linear a 1 metro de distância do paciente. Aqui o aparelho de teleterapia, que é o acelerador linear, ele é também chamado popularmente de AL. Então, na visita, vocês vão ver, vamos lá na sala do AL.
Então, o AL é referente a acelerador linear, que, como eu disse, é o equipamento utilizado na teleterapia, que é o tratamento à distância. Que tipo de radiação é utilizado na teleterapia? A radiação ionizante, certo? Na radiologia, a gente trabalha com radiações ionizantes. E na radioterapia, com altíssimas dessas doses. Por quê? Porque na radioterapia, o foco não é apenas gerar uma imagem. O foco é destruir ou inibir o crescimento de células cancerígenas. Então, as doses de radiação utilizadas, elas são muito altas. Em outras áreas da radiologia, como a mamografia, ou como a densitometria óssea, como o raio-x, como radiologia odontológica, se trabalha com radiação ionizante, sim, mas o foco é outro. O foco é gerar uma imagem, ter algumas informações. Na radioterapia, não. Radioterapia, o foco não é um exame, não é a geração de uma imagem, e sim o tratamento de um câncer. Então, as doses de radiação ionizante na radioterapia são muito mais altas. É por isso que esse equipamento, o acelerador linear, é um equipamento muito específico, muito grande e com muitas características, porque a quantidade de energia, a quantidade de radiação que ele vai ter que produzir é muito alta, onde nenhum outro equipamento, seja um tomógrafo ou um raio-x, enfim, nenhum equipamento conseguiria gerar tanta dose de radiação suficiente para conseguir destruir um tumor, um câncer, que é o objetivo da radioterapia. Então, dentro da radioterapia, nós temos a teleterapia, tratamento à distância. E nós temos também a braquiterapia. Se a teleterapia é o tratamento à distância, a braquiterapia é o tratamento próximo ou dentro do paciente. Veja no desenhozinho à direita que o átomo, aqui o proton de radiação, ele já está quase colado no alvo, que é o paciente. Diferente na teleterapia, que o tratamento é à distância, 1 metro de distância, na braquiterapia o tratamento ele é próximo, quase sempre encostado, ou até mesmo dentro do paciente. Teleterapia é tratamento à distância, braquiterapia é tratamento próximo ou dentro do paciente. Então, se na teleterapia se utiliza o acelerador linear, ou seja, nós temos um equipamento específico para teleterapia, braquiterapia também tem seu equipamento específico. Nós temos um robô no qual é utilizado fontes de radiação selada, onde dentro desse robô nós temos elementos radioativos que conseguem produzir, gerar doses de radiação. Esse robô, ele é como um cofre, por isso que chama-se de fonte de radiação selada, porque essa radiação está selada dentro desse robô, dentro desse equipamento. E aí essa radioatividade, essa radiação, ela só é liberada com controle médico. E aí ela vai ser introduzida dentro do paciente ou encostada na pele. Por isso que a braquiterapia é o tratamento próximo ou dentro do paciente. É quando a fonte de radiação fica realmente ou encostada ou literalmente dentro do paciente. Braquiterapia, quando é encostada, é utilizado muito para câncer de pele. E quando a braquiterapia é dentro, é utilizado para cânceres internos, como o câncer do colo de útero, que é o mais utilizado. Então, nós temos aqui um equipamento de braquiterapia, um aparelho de braquiterapia. Dentro desse equipamento, nós temos elementos, cápsulas radioativas, no qual elas são conectadas, são ligadas por fios, e aí, posteriormente, vão ser colocadas dentro do paciente ou encostadas na sua superfície, encostadas na pele. Por isso que a braquiterapia é próximo ou dentro do paciente. Então, é importante vocês não confundirem. Apareceu um negócio aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, tirei. Então, é importante vocês não confundirem a questão do equipamento. Só aceitar uma pessoa aqui que pediu para entrar. Então, é importante vocês não confundirem a questão do equipamento. O acelerador linear, ele é utilizado na teleterapia. A braquiterapia é o tratamento próximo ou dentro do paciente. E na braquiterapia, nós vamos utilizar o seu aparelho específico.
E vou voltar aqui um slide para mostrar uma característica aqui importante para vocês. Veja que nesse slide, onde eu contextualizo sobre o que é radiação, eu coloco assim: o que é radiação? É energia que se propaga no espaço a partir de uma fonte natural ou por dispositivos construídos pelo homem. Então, aqui a gente já aprendeu que radiação é uma energia que consegue se espalhar no espaço, ou seja, ela tem força suficiente para se espalhar no espaço. Mas olha essa segunda frase: a partir de uma fonte natural ou a partir de dispositivos construídos pelo homem. Quando se fala de fonte natural, elemento radioativo, nós estamos falando de elementos que existem na natureza e que têm poder para gerar radiação de maneira natural. É com esse tipo de elemento, por exemplo, que são trabalhadas e construídas bombas atômicas, que foi o que aconteceu com o césio do acidente de Goiás, de Goiânia. Então, quando se fala de elemento radioativo, são elementos, por exemplo, hoje na radioterapia, normalmente é utilizado um elemento radioativo que é chamado de irídio. Então, o irídio é uma pedra que naturalmente ela consegue liberar radiação, ou seja, ela tem radioatividade, raio de radiação, atividade de funcionamento. Então, na natureza, nós temos diversos desses elementos radioativos. Então, essa radiação, ela pode ser por esses elementos radioativos ou por equipamentos construídos pelo homem, que foi o que foi descoberto por Röntgen. Röntgen criou um equipamento de raio-x, ou seja, que tem um funcionamento na qual consegue produzir radiação, como raio-x, tomografia, enfim, todas as várias áreas da radiologia que nós temos um equipamento que produz radiação ao apertar de um botão. Na teleterapia, que é o tratamento à distância, nós utilizamos o acelerador linear. O acelerador linear, ele é o quê? Ele é um dispositivo construído pelo homem. É um equipamento que foi construído pelo homem para produzir altas doses de radiação. Teleterapia, tratamento à distância. 1 metro de distância e utiliza o acelerador linear. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro, nós utilizamos elementos radioativos. Então, na braquiterapia, vai se utilizar fonte natural. Como eu disse, é utilizado o irídio. Então, o irídio é uma fonte, um elemento radioativo, assim como o césio, como o plutônio, enfim, vários elementos radioativos que existem. São elementos naturais que eles liberam radioatividade de maneira natural. É por isso que na braquiterapia nós temos meio que um robô, um equipamento, porque esse equipamento ele vai servir exatamente para guardar esse elemento radioativo. Então, dentro desse robozinho que a gente está vendo aqui, esse branco, ele contém elemento radioativo. Por isso que esse robô, apesar de ser todo bonitinho, ele é todo de chumbo, ele é todo blindado, para que não tenha vazamento dessa radioatividade. E aí, a partir do momento que essa radioatividade é aberta, vai ser ligada por esses tubos vão servir para isso, para ligar, e aí vai encostar no paciente ou vai ser colocado dentro dele. É por isso que braquiterapia é o tratamento próximo ou dentro do paciente. Mas aqui dentro do aparelho de braquiterapia, nós temos elementos radioativos. Aqui a gente não aperta botão para liberar radiação, não. Diferente do acelerador linear, que é um equipamento construído pelo homem. Ah, Iago, mas esse robozinho aí não foi construído pelo homem, não? Foi. Mas esse robozinho, ele não produz radiação. Ele serve para guardar o elemento radioativo que tem dentro dele e que vai ser utilizado no tratamento. E é óbvio que o tratamento de braquiterapia, por se estar utilizando elementos radioativos, de radioatividade, aquilo que foi descoberto, que foi estudado por Marie Curie, que estudou a radioatividade, que descobriu o plutônio e o próprio rádio. O rádio é um elemento radioativo, e dentre outros que existem. Então, o elemento radioativo ele consegue liberar, produzir radiação de maneira natural, que é utilizado na braquiterapia.
Então, a braquiterapia é o tratamento próximo ou dentro do paciente. Dentro da braquiterapia, nós temos 4 tipos. A braquiterapia superficial, que é quando fica encostado na pele do paciente. A gente consegue ver aqui o equipamento de braquiterapia e vai ser aberto os canais, e aí o elemento radioativo, a radioatividade, vai passar por esse cano e ser encostada no corpo do paciente, utilizada em especial para câncer de pele. Então, a braquiterapia superficial é quando o elemento radioativo fica encostado na pele do paciente. Como nós estamos vendo aqui também. Nós temos também a braquiterapia intracravitária, que é parecida com o que nós estudamos em exames contrastados, né? Via de administração endocavitária, por orifícios naturais, endocavitária retal. Então, o termo endocavitária ou intracravitária, endo e intra quer dizer dentro. Então, a intracravitária é quando a fonte de radiação, o elemento radioativo, vai ser colocado diretamente dentro do paciente. É muito utilizado em especial para câncer do colo de útero. Onde vai ser é o mesmo equipamento utilizado, equipamento de braquiterapia, mas a fonte de radiação vai ser colocada dentro do paciente. Nós temos a braquiterapia intraluminal, que é quando a fonte vai ser ligada diretamente dentro dos alvéolos pulmonares, da árvore brônquica dos pulmões do paciente. E nós temos a braquiterapia intersticial. Nessa imagem, nós temos uma imagem aqui de uma radiografia da região pélvica. Então, cada pontinho branco desse que vocês estão vendo é exatamente um elemento radioativo. Cada pontinho branco que vocês estão vendo aqui é uma pedra radioativa que tem sua vida, que produz radioatividade. Então, na intersticial, esse elemento radioativo ele vai ser introduzido dentro do paciente, só que com a diferença dos outros. Num tratamento como esse, o paciente ele vai ficar nessa posição durante alguns minutos, posteriormente vai ser tudo recolhido, e aí na outra semana o paciente vai fazer o tratamento. Na intersticial, esse elemento radioativo vai ser colocado dentro do paciente, e o paciente vai para casa com esse elemento radioativo dentro dele. É um tratamento mais intenso, onde vai ser feito o tratamento a cada segundo, a cada instante, já que o elemento radioativo ele libera radioatividade de maneira natural. Então, a intersticial é quando o elemento radioativo é colocado e o paciente fica com esse elemento radioativo durante semanas, meses, algumas vezes até para o resto de sua vida. Então, a gente consegue ver como é feita a introdução na região dos elementos radioativos. Como vocês conseguem ver, são pequenas cápsulas, em média 4,5 milímetros, ou seja, são cápsulas muito pequenas, por isso que a quantidade de radiação, de radioatividade ali não é tão alta, até porque existe todo um estudo que nós já vimos de órgãos de risco, e até mesmo para não gerar danos ao paciente. Então, tudo isso é calculado. É utilizado em especial em tratamento de câncer de próstata. A radioterapia, devido a se trabalhar com altas doses de radiação, é claro que ela tem alguns efeitos colaterais. Se bem aplicado, se o tratamento bem estudado e bem aplicado, os efeitos colaterais eles são bem aceitáveis. E, de maneira geral, são divididos em 2 tipos. Nós temos os efeitos colaterais imediatos. Como o próprio nome já diz, o efeito colateral imediato é aquele que ocorre durante o tratamento, ou até mesmo algumas semanas, alguns meses após, que normalmente estão ligados a quê? A queimaduras, a sensação de cansaço. Então, são efeitos colaterais imediatos. Então, passou-se alguns dias de tratamento, é normal, aquela região onde os feixes de radiação estão entrando, ou que o equipamento, a radioatividade da braquiterapia está encostando, é normal ter uma queimadura, um ressecamento, a pele ficar bem desidratada, queimada, destruir os pelos da pele, porque a dose de radiação, a radioatividade é tão grande que vai acabar destruindo as células daquela região. Então, ressecamento, queimaduras, são os efeitos colaterais imediatos, aqueles que acontecem durante o tratamento.
Mas nós temos também os efeitos colaterais tardios. Os efeitos colaterais tardios são aqueles mais perigosos e indesejados, que são aqueles que podem aparecer até mesmo anos depois do início do tratamento. É por isso que um tratamento contra o câncer, seja quimioterapia, cirurgia, radioterapia, ele é um tratamento longo, é um tratamento que dura em média, hoje em dia, pelo menos 5 anos. Porque exatamente para acompanhar a evolução do tratamento e também esses efeitos colaterais tardios, ou seja, possíveis efeitos colaterais que podem aparecer até anos depois do início do tratamento. Esses efeitos colaterais tardios normalmente são os mais graves e são aqueles que ninguém quer que aconteça, como a atrofia daquela região, ou seja, aquela região diminuir de tamanho, ou até mesmo a geração de outro câncer. Existe uma questão chamada de radiosensibilidade, ou seja, que é o quanto nossa célula aguenta de radiação. Então, quando no tratamento é utilizado uma dose de radiação mais alta do que aqueles ORs, que aqueles órgãos de risco podem suportar, caso esses órgãos de risco recebam radiação, então possa ser que gere um grande dano a esse órgão de risco e que esse dano só apareça anos depois, ou até mesmo aconteça de gerar um outro câncer, uma mutação genética. Ou seja, a dose de radiação afetou uma célula boa, causou uma mutação naquela célula e acabou gerando um efeito colateral tardio, que é a geração de outro câncer. Então, os efeitos colaterais da radioterapia são divididos em imediatos e tardios. Os imediatos são aqueles mais esperados, mais fáceis de se controlar, e os tardios são aqueles mais graves e que a gente não quer que ocorra. Efeito colateral imediato, ressecamento, sensação de cansaço, queimaduras, descamação na pele. Efeitos tardios, atrofia, né, a destruição, a diminuição daquela região, ou até mesmo a geração de um câncer radioinduzido, né? Um câncer radioinduzido quer dizer que foi um câncer, uma mutação genética, uma mutação celular causada por uma dose de radiação indevida. Então, essa foi nossa primeira aula, onde os pontos principais foi onde a gente aprendeu o que é radioterapia. Radioterapia, tratamento que utiliza radiação ionizante para destruir ou diminuir o tamanho de células malignas do câncer. Utiliza radiação ionizante. Radiação ionizante é um tipo de energia que tem alta concentração, alto poder de energia para conseguir destruir células, causar efeitos, danos a nível celular, fazer o processo de ionização. Então, radiação ionizante é aquele tipo de radiação que tem mais força, que é exatamente essa que é utilizada na área da radiologia. Mas, em especial, na radioterapia, são doses muito intensas, muito altas dessa radiação ionizante. Aprendemos que na radioterapia nós temos 2 tipos de tratamento. Nós temos a teleterapia, tratamento à distância, 1 metro de distância do paciente, se utiliza o equipamento de acelerador linear. E nós temos a braquiterapia. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro do paciente, onde vai se utilizar um elemento radioativo. Só aceitar que a pessoa pediu para entrar. Então, voltando, na teleterapia, tratamento à distância, 1 metro de distância, se utiliza o acelerador linear. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro do paciente. E na braquiterapia se utiliza elementos radioativos. E na braquiterapia nós temos 4 tipos. Braquiterapia superficial, ou seja, quando fica encostada na superfície, na pele. Braquiterapia intracavitária, onde vai ser colocado dentro de orifícios naturais, dentro do paciente. Braquiterapia intraluminal, onde o elemento radioativo vai ser colocado dentro da região dos pulmões do paciente, dos alvéolos pulmonares, da árvore bronca do paciente. E nós temos também a intersticial. A intersticial é quando o elemento radioativo é colocado dentro do paciente, mas o paciente ele vai embora com o elemento radioativo dentro dele. Então, essa foi a nossa primeira aula, esses foram os pontos
principais. Inclusive, essa primeira aula é a que vai ser mais cobrada na prova, que nós temos os pontos mais introdutórios e mais fortes. Então, é muito importante vocês saberem o que é a radioterapia, quais são suas modalidades, né? Teleterapia, braquiterapia, a diferença de uma para outra, que teleterapia à distância, braquiterapia é próximo ou dentro, que o acelerador linear é o equipamento utilizado na teleterapia, e os efeitos colaterais, eles podem ser ou imediatos ou tardios. Imediatos são aqueles que acontecem durante as semanas, os meses do tratamento, ressecamento, sensação de cansaço, queimaduras, que são considerados normais. E nós temos efeitos colaterais tardios, que são aqueles que acontecem meses, até mesmo anos após a finalização do tratamento. E aí está envolvido atrofias, destruição de órgãos e até mesmo a geração de um outro câncer, que são efeitos colaterais mais graves e mais indesejados. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão da primeira aula, alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, podem ficar à vontade para a gente esclarecer agora. Vou passar aqui para a nossa segunda aula. Então, a gente tem estudado bem que a importância, a seriedade e a responsabilidade que deve existir no tratamento de radioterapia. Pois como nós estamos utilizando altas doses de radiação ionizante, qualquer erro pode ser literalmente fatal. Qualquer erro pode gerar ou um efeito colateral imediato muito grave ou um efeito tardio, né? Então, a vida do paciente está realmente ali em risco devido à alta dose de radiação utilizada. Então, nós da radiologia, nós temos que ter um curso específico para atuar na radioterapia, uma especialização para poder atuar. E nós temos dentro do tratamento muitos deveres e responsabilidades que eu vou passar alguns aqui para vocês. Aplicar o tratamento, ou seja, quem aperta o botão para liberar radiação, quem posiciona o paciente, tudo isso somos nós da radiologia. Então, somos nós que aplicamos o tratamento. Então, até falei nessa aula que não adianta nada a gente ter um médico oncologista, um físico médico, toda a equipe planejando onde é o câncer, calculando quantas doses de radiação, os ângulos que a radiação vai entrar, se nós da radiologia não aplicarmos o tratamento. Então, eles calculam, analisam tudo para a gente aplicar, para a gente fazer na parte prática tudo aquilo funcionar. Colaborar na parte de simulação e planejamento. Então, a gente já viu que essa parte de simulação, como não pode haver erros, antes de iniciar o tratamento, o paciente ele vai alguns dias, algumas semanas antes, e toda a equipe a gente vai simular como vai ser. Vai posicionar o paciente, vai colocar os acessórios, dar todas as orientações, conferir os cálculos, as informações, documentar tudo. A gente vai literalmente simular para que no dia que realmente inicia o tratamento, toda a equipe e o próprio paciente já saiba tudo, que não haja nenhuma dúvida e que todos já estejam prontos. Então, nós sempre devemos colaborar nessa parte de simulação. Devemos colaborar também na parte de planejamento. A gente estudou e vai ver um pouquinho que planejamento é tudo aquilo que envolve o estudo do tratamento daquele paciente, que é definir o tumor, qual tipo de modalidade vai ser utilizada, teleterapia ou braquiterapia, aquela questão de GTV, CTV. Então, tudo que precisar nessa parte de estudar o câncer, o tratamento desse paciente, nós devemos colaborar também, é a nossa responsabilidade. Observar reações e eventos não usuais do paciente, ou seja, se o paciente está perdendo peso, ou até mesmo se ele está menos motivado, se ele está sangrando, se apareceu alguma ferida. Então, tudo isso nós devemos prestar atenção para comunicar à equipe responsável. Então, a gente observou que apareceu uma ferida, ou que está sangrando, ou que o paciente perdeu muito peso. Então, a gente vai encaminhar essa informação
para o grupo responsável, ou para fisioterapia, ou para enfermagem fazer uma limpeza, um curativo, ou para o próprio médico, caso o paciente esteja perdendo muito peso. Por quê? Porque somos nós que vamos estar todos os dias do tratamento do paciente. O paciente ele não vê todos os dias de tratamento médico ou físico, ou até mesmo enfermeiro, mas sempre ele vai ver o técnico em radioterapia. Somos nós que vamos estar pertinho, posicionando o paciente, conversando com ele. Então, é dever e responsabilidade nossa não só aplicar o tratamento, não só colaborar em todo o funcionamento, mas também observar situações não usuais do paciente. Óbvio, como a gente está trabalhando com altas doses de radiação, seguir todas as orientações de radioproteção e de cuidados necessários. Saber se está tudo funcionando bem, está tudo ok, as blindagens, as máscaras. Então, se as máscaras estão desgastadas, se aqueles buraquinhos estão soltando, se a máscara está arranhando o paciente, se o feixe de colimação ele está torto. Então, tudo isso somos nós que acompanhamos também. Manter toda a sala limpa, organizada, tudo pronto para uso. Cooperar com toda a equipe para o que for necessário e também registrar tudo que for realizado, deve ser sempre registrado e documentado. Sobre a parte de planejamento, como eu disse, é tecnicamente a parte mais difícil da disciplina, e o planejamento é dividido em 3 parâmetros, certo? Que vai ser definido o volume tratado, ou seja, volume tratado é a área que vai ser tratada, dose de radiação. A dose de radiação é quanto de radiação vai ser necessário para destruir aquele câncer. E terceiro, a técnica utilizada. Se vai ser teleterapia ou braquiterapia. Então, sobre o volume tratado. O volume tratado ele é um processo que é realizado pelo físico médico e pelo médico oncologista, onde vão ser solicitados vários exames para o paciente, incluindo raio-x, tomografia, ressonância, enfim, são feitos diversos exames no paciente para que o médico possa analisar aonde está aquele tumor. 2 volumes são definidos antes de começar o planejamento, ou seja, assim que o paciente chegou, que está confirmado que é câncer, o médico já tem que estudar, passar os exames para avaliar 2 coisas. E para definir 2 coisas. Primeiro, é o GTV. Primeira coisa que o médico tem que fazer é definir qual o tamanho do câncer desse paciente. E, óbvio, onde ele está localizado. A partir do momento que o médico define aonde está o câncer do paciente e qual o formato, qual o tamanho desse câncer, que isso é chamado de GTV, que é o grosso tumor volume, que é o câncer propriamente dito do paciente. Ele já vai definir essa área e, posteriormente, já vai dar uma segunda margem, que é o CTV, que é a margem clínica. A margem clínica inclui células que nem nos exames por imagem e nem no exame ele consegue identificar. São células microscópicas, mas que ele supõe que possa ser que estejam próximas, já que a gente estudou que o câncer é uma doença a nível celular que se espalha. Então, para que não perca, para que não haja a perca de uma possível célula maligna próxima ao tumor, ele dá uma segunda margem, que é chamada de margem clínica, de CTV. Então, a partir do momento que ele faz isso, ele já vai dar os outros 2 próximos passos, que é o PTV. O PTV é a margem de planejamento, que é aquela margem que ele vai dar, que vai incluir o GTV, que é o tumor, vai incluir o CTV, que é a margem clínica, que são as células microscópicas, e vai incluir também no PTV os movimentos anatômicos naturais, como a respiração. Então, ele vai avaliar o paciente, como o paciente respira, dar orientações, fazer mais testes, fazer mais exames, para ele conseguir definir uma outra margem que é chamada de PTV, que vai ser realmente o PTV que vai ser tratado, que vai ser irradiado. Porque dentro do PTV, nós temos o CTV e o GTV. E por último, após ele ter o PTV, né, após ele ter a área que vai ser tratada, a área que ele vai planejar, a gente está falando de planejamento. Então, o PTV é a área de planejamento, é a margem final. A partir daí, ele vai definir os ORs,
que são os órgãos de risco, que são aqueles órgãos que estão sadios, mas que estão próximos do câncer do paciente. E esses órgãos sadios ele deve proteger. Então, ele tem que proteger os órgãos de risco que estão próximos para que o tratamento, para que as doses de radiação vá somente na área de planejamento, né, que é o PTV. Então, nós temos aqui o GTV. O GTV é essa margem vermelha aqui da imagem, que seria o tumor, o câncer do paciente. A partir do momento que o médico definiu o tamanho, o local e o tamanho do câncer do paciente, ele vai dar uma segunda margem, que é chamada de CTV, que é a margem clínica. Esse CTV, essa margem clínica, são células microscópicas que possam ser que estejam próximos ao tumor. Então, se o médico tratar o câncer apenas no formato anatômico do câncer, o que pode acontecer? Esse câncer ser destruído, mas como a gente está falando de uma doença a nível celular, a gente ter possíveis células malignas que estão próximas, que não vão ser atingidas por essa dose de radiação, ou seja, vão continuar sobrevivendo. E como a gente estudou, a célula cancerígena ela cresce muito rápido e ela não vai parar. Então, se fizer um tratamento e tratar apenas o GTV, possa ser que tenha células malignas próximas e daqui a 1, 2, 3 anos, essas células malignas gerarem outro tumor, outro câncer, e aí o médico tem que fazer, o paciente tem que passar por outro tratamento. Então, para que isso não ocorra, ou para que diminua a chance disso ocorrer, ele dá uma segunda margem, que é chamada de CTV, que é a margem clínica, para conseguir destruir essas células microscópicas que estão próximas ao tumor. Depois de definir o tumor, depois de definir a margem clínica, ele vai dar uma terceira margem, que é chamada de PTV. O PTV é a margem de planejamento, é a margem final, na qual vai incluir o tumor, na qual vai incluir as células microscópicas e também vai incluir as variações dos movimentos anatômicos naturais. Quando a gente respira, o movimento peristáltico, enfim, movimentos que o nosso organismo realiza de maneira involuntária e que não tem como a gente controlar o paciente. Então, ele vai avaliar esses movimentos e vai dar uma terceira margem, que é chamada de PTV, que vai ser essa margem, essa região que vai ser tratada. Ou seja, por mais que o câncer do paciente seja só o que está dentro do vermelho, a área que vai ser tratada vai ser toda essa que está dentro da amarelo, para que o tratamento ele seja efetivo. E ele ainda vai definir os ORs, que são os órgãos de risco, que são os órgãos sadios, os órgãos que não têm câncer e que estão próximos do câncer do paciente. E que esses órgãos de risco, eles não podem receber altas doses de radiação, porque senão a radiação vai o quê? Vai destruir o câncer, mas vai destruir os órgãos de risco do paciente, vai destruir os órgãos sadios. E não é isso que a gente quer. Nessa imagem em 3D, nós temos aqui em amarelo não, em vermelho, meio que rosa, o GTV e o CTV, ou seja, nós temos aqui o câncer do paciente e a margem clínica, e nós temos em amarelo o PTV, que é a área que vai ser tratada, que é a margem de planejamento, que está incluso o câncer, as células microscópicas e os movimentos naturais do paciente. Mas vejam que próximo desse tumor, nós temos a medula, nós temos globo ocular, nós temos várias regiões sadias que estão próximas e que não podem ser atingidas por essas altas doses de radiação. Então, após isso, após definir o órgão de risco, o médico e o físico eles vão calcular para ver como os feixes de radiação vão entrar para que atinjam somente o PTV, somente a área de planejamento, somente a área que vai ser tratada e que não atinjam esses órgãos de risco, esses órgãos sadios que estão próximos. Então, a gente tem outra reconstrução em 3D aqui, onde a gente consegue ver o tumor do paciente representado por essa bola maior, onde está incluso aqui já o GTV, o CTV e o PTV, e aqui colorido, amarelo, branco, azul e vermelho, os OR, que são os órgãos de risco. E veja que cada linha dessa são feixes de radiação. A gente tem uma vermelhinha aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui, ver se eu consigo mostrar melhor.
Acho que assim eu consigo mostrar melhor. A gente tem uma linha aqui, um feixe de radiação aqui. Nós temos outra linha, outro feixe de radiação aqui. Nós temos outro aqui passando por dentro, ó. Esses outros se encontram aqui, se juntam e passam aqui por dentro. Nós temos outra aqui embaixo. Então, cada linha, cada feixe de radiação dessa, esse que vem por aqui, esse que vem por aqui, esse que passa aqui pelo meio, esse que vem da ponta, são feixes de radiação que têm como foco atingir somente o tumor, mas sem atingir esses órgãos de risco, esses órgãos sadios que estão de lado. Então, é uma forma de proteger os ORs, para que esses feixes de radiação atinjam somente o tumor. É por isso que a gente diz que a radioterapia não tem erro, porque 1 centímetro para o lado, em vez de atingir o tumor, ele vai atingir um órgão de risco, um órgão, uma célula sadia, e com certeza vai gerar dano ao paciente. Então, por isso, na radioterapia não tem erro, porque é tudo muito calculado e tudo muito planejado, certo? Então, na teleterapia, o acelerador linear, ele faz todos os movimentos necessários para que as doses, os feixes de radiação atinjam somente, no caso, o PTV, né, a área de planejamento, mas protegendo sem atingir os órgãos de risco. A gente falou também sobre câncer, onde a gente viu que o câncer é uma doença a nível celular, é uma anomalia onde uma célula ela deixa de obedecer o seu núcleo e ela passa a ter um comportamento anormal. Ela começa a crescer muito rápido, mais rápido do que o normal. Ela não morre de maneira natural, porque uma célula sadia, ela nasce, cresce, se reproduz, faz sua função e morre. É o processo de reprodução celular normal. A célula cancerígena, ela cresce muito rápido, ela não morre de maneira natural, e além disso, ela infecta outras células, transformando células sadias em células malignas como ela, e além disso, ela pode se espalhar pela corrente sanguínea e acabar atingindo outros órgãos do corpo. Então, no crescimento normal, a célula ela nasce, ela cresce, ela se reproduz, faz a divisão celular, ela faz sua função e ela morre. A célula cancerígena, ela nasce, ela cresce, só que aí ela passa por uma mutação, ela começa a se tornar diferente, passa a desobedecer seu núcleo, e aí ela não morre. E também ela não faz mais somente sua função. Ela começa a atingir outras células, começa a transformar aquelas células em malignas também, e começa a criar, a formar um tumor. E aí sim se torna um câncer. O nosso organismo é formado por milhões de células que diariamente se renovam. É um processo chamado de divisão celular. O câncer se inicia quando essas células de qualquer órgão do corpo, qualquer tecido, enfim, por N fatores, até mesmo fatores não explicados, ela começa a ter um crescimento diferente do seu normal, diferente do planejado pelo nosso organismo. E em vez de morrer, ela vai continuar crescendo, crescendo, crescendo e se espalhando por outras regiões do corpo. Além disso, ela pode invadir, se espalhar por outras regiões, o que células normais não podem. Outra questão que vai cair na prova é essa diferença de o que é benigno e o que é maligno. O tumor benigno é aquele tumor que ele tem um crescimento acelerado de células, mas essas células, elas não conseguem se espalhar pela corrente sanguínea. Então, quando não tem esse espalhamento, quando essa célula não consegue se espalhar, é chamado de tumor benigno, que é quando não tem metástase. As células, elas crescem mais rápidas do que o normal, elas se multiplicam mais rápido do que o normal, elas não morrem, mas tem uma diferença. Elas não se espalham para outras regiões do corpo.
Ou seja, esse tumor, ele vai crescendo, mas ele não vai conseguir se espalhar para outras regiões do corpo. É por isso que o tumor benigno, normalmente, ele tem um formato mais redondo, porque aquelas células, elas começaram a crescer de maneira descontrolada, mas como elas não se espalham muito, vai ficar meio que encapsulado pelo nosso organismo. Então, o tumor benigno, normalmente, tem um formato mais arredondado. É um crescimento descontrolado celular, sim, mas essas células elas não se espalham para a região do corpo. Isso é um tumor benigno, que normalmente é tratado por cirurgia. Por quê? Você remove o tumor e você sabe que não tem nada espalhado, não precisa dar, por exemplo, um CTV, uma imagem clínica de possíveis células que estejam do lado, porque aquelas células elas não vão se espalhar para outros órgãos. Então, o tumor benigno é muito mais fácil de ser tratado, porque ele não se espalha para outras regiões do corpo. O tumor maligno. O tumor maligno, essas células, elas crescem muito rápido, inclusive muito mais rápido do que a do benigno, e além disso, elas conseguem se espalhar para outras regiões do corpo via corrente sanguínea. É o que se chama de metástase. Então, o tumor benigno não tem metástase, não tem espalhamento. Tumor maligno tem metástase, tem espalhamento. Ou seja, a célula maligna, ela consegue se espalhar pela corrente sanguínea e ter acesso a qualquer região do corpo. Tumor benigno não é câncer. Não existe câncer benigno. Tumor maligno é câncer. Todo tumor maligno é câncer, porque tem potencial de ter metástase, pode se espalhar por regiões do corpo. Então, o tumor benigno, as células elas crescem, mas normalmente elas se delimitam apenas a uma área específica. Por quê? Não tem espalhamento, não tem metástase, não consegue se espalhar. O maligno são células que crescem muito rápida e começam a se espalhar por qualquer região do corpo, ou seja, tem metástase, consegue se espalhar. É por isso que o tumor benigno tem uma característica mais arredondada, porque ele não se espalha, é meio que uma bola. Já o tumor maligno não tem formato definido. O crescimento é extremamente aleatório, e aí pode ter qualquer formato anatômico. Sobre as classificações, nós estudamos algumas. Nós vimos que o tipo de câncer mais comum é o carcinoma, que é o câncer de pele. Estudamos também que existem os cânceres chamados de sarcoma, que é o câncer ósseo. A leucemia, que é o câncer de sangue, que atinge na região da medula óssea. Nós temos os linfomas e mielomas, que atingem o sistema imunológico. E nós temos também os cânceres do sistema nervoso central, que são os cânceres de cérebro, de cabeça. O mais comum é o carcinoma, em especial, que são os cânceres de pele, né? Que são aqueles mais visíveis, mais externos. E como a pele, o tecido epitelial, é o maior órgão do nosso corpo, então, consequentemente, tem um maior número de células. E como nossa pele é exposta a muitos danos, né? A muitas lesões, então a chance de ter um câncer de pele acaba sendo maior. Por isso que o carcinoma é um tipo de câncer mais comum, que é o câncer de pele. Nós temos também os sarcomas. Sarcoma, também chamado de osteosarcoma, são os cânceres ósseos que crescem na região dos ossos, gerados por células ósseas. Nós temos a leucemia, que é o câncer de sangue, que atinge os produtores de sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, e além das plaquetas. Nós temos câncer no sistema nervoso central, em especial são cânceres na região do cérebro. E o que faz... A gente aprendeu que o câncer é uma anomalia, é uma mutação a nível celular. Mas o que causa essa mutação? Já que o nosso organismo, o nosso corpo, ele é feito para essa mutação não existir. É para a célula cumprir sua função, morrer e nascer outra. Então, existem os fatores de risco, que são fatores que podem induzir, que podem aumentar a chance da gente adquirir o câncer. Mas não existe, como eu disse a vocês nas aulas, algo específico ou um comportamento específico no qual se diga, se você viver dessa forma,
nunca vai haver essa mutação na sua célula, você nunca vai ter um câncer. O que existe são indicações em cima de estudos e de probabilidades. Então, existem fatores de risco, como a pessoa fumar muito, a questão ocupacional, ou seja, onde a pessoa mora, tem muita fumaça, mora em altas altitudes, é exposto à dose de radiação. Então, nós da radiologia, a gente tem uma maior chance de ter câncer do que uma pessoa que não trabalha na radiologia, por exemplo. Por quê? Existe a probabilidade da gente receber doses de radiação ionizante. A radiação ionizante, ela consegue fazer o quê? Dano a nível celular. Então, se a gente não se proteger, não se cuidar, existe a probabilidade, sim, da gente ter uma maior chance de ter câncer. Quer dizer que toda a radiologia vai morrer de câncer? Não. Por quê? Porque hoje a gente já sabe como se proteger, a gente estuda muito mais, mas se a gente pegar os primeiros profissionais, aqueles que estudaram, como a própria Marie Curie, ela morreu de quê? Marie Curie morreu de leucemia, morreu de câncer. Por quê? Foi muito exposta à radioatividade. Então, é um fator ocupacional, devido ao nosso trabalho. Iago, eu trabalho de meio-dia cavando na serra, recebo altas doses de sol, prejudicando minha pele. Eu trabalho na cerâmica, no calor, muita fumaça. Eu trabalho na altitude de La Paz, na Bolívia, 4.000 metros de altitude, o ar rarefeito. Então, são fatores que possibilitam a maior probabilidade de ter câncer. Então, são N fatores que podem acabar contribuindo. Mas, como eu disse, não quer dizer que não se tem uma garantia de 100%, como, por exemplo, Iago, você fala, aqui tem o dado de que se você fumar, você tem 30% de chance de ter câncer. Na carteira de cigarro tem uma foto de um cara morrendo de câncer e dizendo que se tu fumar, a chance de ter câncer de pulmão é grande. Mas tem gente que fuma 80 anos, morre de velho e não tem câncer de pulmão. E tem gente que nunca fumou na vida e morre de câncer de pulmão. Por quê? Tem que ser analisado todos os fatores de vida desse paciente. E que não existe uma garantia. Inclusive, existem teorias sobre câncer. Existe a teoria de um americano, esqueci o nome dele, eu estava lendo até recentemente, na qual ele diz que o câncer é uma célula específica e que todos nós já nascemos com ela. E que esses fatores de risco vão possibilitar a ativação dela ou não. Mas a teoria mais aceita é de que essa célula não existe e ela apenas passa a se mutacionar, ou seja, ela passa a gerar uma mutação em cima desses fatores de risco. Ou seja, uma célula boa, ela recebe um dano, seja um dano de radiação, ou seja, pelo paciente fumar, ou pela alimentação, ou pelo comportamento sexual, HPV, enfim, DSTs, enfim, N possibilidades que acaba gerando uma mutação genética daquela célula e acabar gerando o crescimento, o nascimento de um câncer desse paciente. Então, algumas perguntas sobre o câncer hereditário. A gente estudou que existe um percentual, uma possibilidade que sim, mas que não é comprovado. Existem poucos casos, como o retinoblastoma, que é realmente hereditário. Normalmente, a gente trabalha com probabilidade, com percentual. Existe sim um percentual, mas não é o mais comum. O comum, a maior chance é que o câncer não é hereditário. O câncer não é contagioso. E todo esse tratamento que nós estamos vendo, toda essa equipe multidisciplinar que atua, essa tecnologia, esses equipamentos que custam milhões, esses profissionais de alto nível, tudo é um tratamento ofertado pelo SUS. Então, pessoal, nessa segunda aula, vocês têm alguma dúvida? Lembrar principalmente dessa questão de GTV, CTV, PTV e OR. GTV é o câncer, é o tumor do paciente. CTV, margem clínica, células microscópicas que estão próximas. PTV, área de planejamento, vai incluir o câncer, que é o GTV, a margem clínica, que é o CTV, que são as células microscópicas. Além disso, os movimentos naturais do paciente. Então, o PTV vai ser a área que vai ser tratada, a área que vai ser planejada o tratamento. E, além disso, tem que ser definidos os ORs, que são os órgãos de risco. Aqueles órgãos que são sadios,
que não têm problemas, mas que estão próximos daquela região que vai ser tratada. Ou seja, os órgãos de risco não podem receber altas doses de radiação, não podem ser destruídas. Tem que ser achada uma forma para destruir, para que esses feixes, essas linhas de radiação, atinjam somente o PTV, a área de planejamento. Alguma dúvida sobre essa segunda aula, algum questionamento, alguma explicação, qualquer coisa, vocês podem falar. Eu já vou abrir aqui para nossa terceira aula. Vou dar uma dica para vocês que estão assistindo a aula aqui. A prova, ela vai estar cheia de pegadinhas. Então, quando forem fazer a prova, façam com calma, com tempo. Tentem não fazer a prova. Vai, Iago, 19 horas, cheguei agora do trabalho, vou fazer a prova. Tentem evitar, tentem se organizar para fazer a prova com calma e leiam com bastante atenção. As questões, ela tem muitas pegadinhas de questão de palavras. Então, prestem bastante atenção nas palavras, prestem bastante atenção nas perguntas, para acabar não se confundindo, tá bom? Alguém levantou a mão aí, eu não vi, mas se levantou por querer, pode falar. Vai ser objetivo ou subjetivo? Eu fiz uma prova mista. Então, nós temos questões objetivas, questões de marcar, e nós temos questões subjetivas, questões de escrever. Se eu não me engano, é 10 de cada. Se eu não me engano, são 10 objetivas e 10 subjetivas. Se eu não me engano, é isso. Porque eu tenho muitos modelos de prova elaborados, eu nem sei qual foi que eu enviei. Mas se eu não me engano, a que eu enviei foi essa. São 10 objetivas e 10 subjetivas. Aí eu misturei. Acho que é um objetivo, uma subjetiva e assim vai. Mas em especial nas objetivas, nas de marcar. Porque a de marcar, ela aparenta ser mais fácil, porque você está vendo a resposta ali na sua frente. Então, eu acabei colocando algumas pegadinhas, então leiam com atenção. Na nossa terceira aula, a gente entrou na parte de imobilização do paciente. Como na radioterapia não pode ter erro, um dos pontos principais é o paciente ele não se mexer, ele ficar imóvel. Então, para isso, se existem alguns acessórios que na radioterapia são muito importantes. E esses acessórios, eles servem para dar segurança, ou seja, para que realmente o paciente ele não se mova, para dar segurança ao tratamento, que todos saibam que a radiação vai entrar naquele local planejado, e também para dar conforto ao paciente, para que o paciente não fique apenas deitado numa cama, numa mesa dura, parado, para que ele esteja pelo menos minimamente confortável durante o tratamento, até porque ele vai ficar naquela posição, daquela forma, durante vários dias, né? 2, 3 vezes por semana, às vezes até durante vários meses. Então, esses acessórios servem para garantir que o paciente ele não se mexa, e existem diversos desses acessórios, e para cada e pode ser utilizado em qualquer região do corpo. Então, vamos estudar sobre alguns. Nós temos as máscaras termoplásticas, que são as mais famosas, as mais conhecidas. As máscaras termoplásticas servem para imobilizar qualquer região do corpo, mas ela é mais comum e mais utilizada na região de cabeça e pescoço. Então, é utilizada em especial para câncer nessa região. E ela serve para evitar ou para diminuir a chance do paciente se mexer. Então, nós temos algumas máscaras aqui pintadinhas, personalizadas, para cada paciente. Então, a máscara termoplástica ela é um tecido, como o próprio nome já diz, termoplástico, ou seja, com altas temperaturas, esse plástico duro, ele fica móvel, né? Então, na letra A, aqui na primeira imagem, a gente tem ela virgem, sem nunca ser utilizada. Então, ela é rígida, um pouco dura. Ela vai entrar em contato com água fervendo, em média cerca de mais 80 graus. A gente chama de banho-maria. Ela vai ser molhada alguns segundos nessa água fervendo e vai ficar aqui como na imagem C. Veja que na imagem C ela não está mais tão branca como na imagem A, e em vez de ela estar rígida como na imagem A, ela está mole. E a partir daí vai ser tirado o excesso da água e vai ser moldado na região do paciente, como nós vimos normalmente na região do rosto. Aí, água, mas não vai estar quente, não? Vai.
Não é quente para queimar a pele do paciente, mas vai estar quente sim. Aí, o paciente vai respirar só por esses buraquinhos, não vai apertar o nariz dele, não. Vai apertar o nariz dele. Não vai impedir dele respirar, mas vai sim apertar o nariz dele, vai dar sim uma sensação de agonia, de claustrofobia. É até por isso também que isso é feito já no processo de simulação. Antes do tratamento, a gente já vai fazer essa massa no paciente, o paciente já vai ter essa sensação, já vai saber como é, já vai receber todas as orientações, para que no dia do tratamento o paciente não se agonie, não se mexa e não atrapalhe o tratamento. Então, até por isso, também tem toda a parte de simulação, até para o paciente saber o que vai ser utilizado, como vai ser e tudo mais. Então, essas máscaras podem ser utilizadas por qualquer região do corpo. As macas, as mesas do acelerador linear, da radioterapia, tem vários buraquinhos que a gente acaba preenchendo, né, para prender essa máscara na mesa para evitar que o paciente se mexa. Então, pode ser utilizado na cabeça e pescoço, como é o mais comum, mas pode ser utilizado na região pélvica, na região abdominal. Enfim, a utilização é muito ampla, é de acordo com a necessidade, com o biotipo do paciente. Nós temos suportes para cabeça e pescoço. Esses suportes eles são colocados embaixo do pescoço do paciente, para que o paciente não fique muito tempo com a cabeça muito baixa. Se vocês deitarem no chão e não colocar nenhum travesseiro, não colocar a mão, não colocar nada, alguns minutos depois começa a ficar desconfortável, porque nossa cabeça fica um pouco baixa. Então, para diminuir esse desconforto, é colocado um suporte embaixo da cabeça do paciente. Nessa imagem, a gente consegue ver suporte aqui em amarelo. O paciente está usando a massa termoplástica, mas aqui em amarelo no pescoço, a gente consegue ver um suporte, que vai servir quase como um travesseiro, para que o paciente ele fique com a cabeça bastante confortável. A gente consegue ver esse acessório nessa imagem aqui em azul. Vai servir para apoiar. Existem diversos desses suportes, e a gente vai também, na simulação, testar, experimentar e junto com o paciente escolher qual formato fica mais adaptado, qual ele fica mais confortável. Se ele não gostar de nenhum, a gente vai criar um específico para ele. Então, tudo isso é visto no processo de simulação, para no dia do tratamento, tanto a gente quanto o paciente saber de tudo que vai ser utilizado. Nós temos também o retrator de ombros. O retrator de ombros, ele serve para diminuir a altura dos ombros e clavículas do paciente. Então, como é um tratamento contra o câncer, é normal o paciente ficar tenso. Quando a gente ficar tenso, é comum a gente tensionar essa região dos ombros, subir. No estudo de comportamento humano, isso é chamado de turtle effect, que é o efeito tartaruga, que é quando a gente fica com medo, a gente acaba se encolhendo como uma tartaruga. A gente que estuda comportamento humano, chama-se de turtle effect. É um comportamento muito comum, que é a gente tracionar os ombros para cima como se quisesse entrar num casulo. Para que isso não ocorra, para que o ombro não atrapalhe o tratamento, em especial de câncer na região de cabeça e pescoço, é utilizado um retrator de ombros para que abaixe a altura dos ombros, alivie a passagem da radiação na região cervical, da cabeça e do pescoço. Então, o retrator de ombros, ele é utilizado para baixar, para retrair os ombros do paciente. E claro, como pode ser visto, em diversos tamanhos, diversas alturas. Então, ele consegue fazer isso desde uma criança até um cara, um gigante, de 2 metros de altura. Então, são vários tamanhos e várias adaptações. A gente consegue ver até aqui nessa imagem os buraquinhos e umas bolinhas. Essas bolinhas é o que mede. E se não tiver nenhuma que dê certo, a gente tem que criar uma para aquele paciente. Nós temos também a breastboard, que é a rampa de mama. A rampa de mama, como o seu nome já diz, é um acessório utilizado para tratamento de câncer de mama. Ela vai servir para posicionar os braços da paciente. A gente consegue ver que ela consegue também colocar um suporte para a cabeça. A gente consegue angular essa tábua, essa placa aqui. Então, a gente consegue angular, como nessa imagem aqui da nossa esquerda, está angulada, para deixar a paciente um pouco mais angulada, de acordo com o que o médico queira e de acordo com o conforto do paciente.
Então, se for necessário, sobe apenas um braço, como nós estamos vendo na imagem, ou seja, provavelmente essa paciente tem um tratamento de câncer apenas nesse seio que o braço está levantado. Mas caso seja necessário, pode levantar os dois. Então, essa rampa de mama, a breastboard, é completamente adaptável. Nessa imagem, a gente consegue ver aqui como está um pouco angulada também. Se quiser deixar reta, pode deixar. Nessa imagem, a gente vê essa paciente aqui com suporte para os pés também, pés e joelhos, deixando os joelhos mais altos para deixar mais confortável. Então, além de imobilizar o paciente, serve também para deixar um pouco mais confortável. Nós temos vários suportes para pernas, joelhos, pés, tornozelos. São vários modelos, várias formas. Existem muitos deles produzidos por empresa que vêm prontos de fábrica. Mas como a gente tem visto, como o câncer ele nasce por várias formas diferentes, em vários locais diferentes, e como as pessoas têm muitas variações anatômicas, possa ser que, por exemplo, esse acessório aqui, quem tiver a perna fina vai conseguir mexer, ou quem tiver a perna grossa não vai conseguir nem encaixar aqui. Então, e aí, vai fazer o quê? Se não tiver, nós temos que criar um acessório, nós da radiologia temos que criar um acessório específico para esse paciente que sirva para imobilizar ele. Então, existem vários tamanhos, várias formas, vários moldes para a gente conseguir apoiar pernas, joelhos, pés. Então, esses acessórios, eles servem para imobilizar, para evitar que o paciente ele se mexa. Pode falar. E caso não tenha de fábrica um molde específico, dentro do hospital existe uma sala que é chamada de sala de moldes, onde tem diversos acessórios, e nós da radiologia temos que usar a criatividade, criar um molde, estudar, planejar e criar um molde para servir para aquele paciente. E lembrando, isso é rápido, porque o paciente está com câncer, as células malignas estão se reproduzindo, podem se espalhar, podem ter metástase, então cada segundo é importante. Não é como, eu vou criar um acessório para esse paciente. Então eu vou pedir 2 semanas para criar esse acessório. Isso é, gente, de um dia para o outro. Analisou, viu que precisa, já estuda, já cria, no outro dia já apresenta, já testa. Então, assim, nós temos que ser criativos e ágeis, porque nós não temos tempo. O tratamento ele precisa iniciar o quanto antes, senão aquele câncer pode se espalhar, pode atingir outro órgão, pode se agravar. Então, tudo isso tem que ser feito de maneira muito ágil e muito eficiente. E para finalizar, vou falar um pouquinho aqui sobre o equipamento de acelerador linear. O acelerador linear é o equipamento utilizado na teleterapia. A teleterapia ela é a mais comum, é a mais utilizada, é bem mais comum do que a braquiterapia. Então, o acelerador linear, em alguns equipamentos que usam tubos de raio-x, como radiologia odontológica, mamografia, tomografia, então, é muito comum utilizar esse nome, tubo de raio-x. O tubo de raio-x, o que ele faz é produzir radiação, mas ele não consegue produzir altas doses de radiação. É por isso que a radioterapia tem um equipamento muito específico, que é chamado de acelerador linear, onde esse equipamento ele consegue produzir altíssimas doses de radiação. É um equipamento utilizado na radioterapia, né, mais específico na teleterapia, e vai conseguir produzir altíssimas doses de radiação. E, além disso, ele é completamente adaptado para todas as situações. Então, como a gente viu durante as aulas, ele faz todos os movimentos. Essa parte rosa é chamada de gantry, e esse braço aqui, eles conseguem girar, conseguem angular. A gente viu que a mesa ela sobe, ela desce. Aqui embaixo nós temos o neuroeixo, que é esse centro redondo, meio cinza, na qual a mesa ela gira 360 graus. Enfim, então todos os movimentos necessários esse equipamento ele faz para quê? Para conseguir gerar ângulos suficientes para que o físico e o médico consiga achar a 37 graus o raio tem que incidir da direita para a esquerda. Por quê? Porque se incidir aí, vai atingir somente o PTV, não vai atingir o OR. Então, todo o equipamento tem que ser
possível se mexer para que consiga se gerar as doses e os feixes de radiação atinjam somente o PTV e não atinjam somente os ORs. Então, nós temos diversas marcas, diversos modelos, mas o intuito deles é sempre o mesmo. Várias formas diferentes aqui. Ah, Iago, por que essa placa aqui embaixo da mesa? Serve para quê? Se o médico quiser fazer um raio-x, por exemplo, esse equipamento, obviamente, ele consegue fazer uma radiografia também. Então, essa placa aqui é porque é uma radiografia, obviamente, digital. Essa placa vai captar essa informação, jogar para o computador, e se o médico quiser fazer uma radiografia, é feita. É claro que quando for fazer uma não é equipamento para fazer radiografia, né? Mas caso seja necessário, é possível fazer. Então, nós temos várias formas, vários modelos diferentes. É bem bacana. E o acelerador linear ele serve para isso. Liberar altas doses de radiação para atingir o tumor do paciente. No caso aqui, nós estamos vendo uma tomografia, né, um corte axial, e nós vemos aqui os pulmões pretinhos do paciente, e aqui a região mamária, a gente consegue ver até em branco aqui, o que seria, teoricamente, o tumor do paciente. E um dos pontos mais interessantes do acelerador linear é a parte de colimação. Colimação é um termo muito utilizado na radiologia. O que é colimação? Colimação é definir qual área vai ser irradiada. Na radiologia convencional, no raio-x, e em várias outras, essa colimação é quadrada. Então, a gente gira um, fecha. A gente gira outro, sobe, desce. Então, sempre de maneira quadrada. A colimação é assim. Mas, então, a colimação funciona dessa forma. Nós temos placas de chumbo, na qual elas se mexem. Então, a gente gira para um lado, ela abre, gira para o outro, fecha. E isso é feito uma colimação no equipamento de raio-x. E sempre dá certo. Então, quando for um raio-x de tórax, a colimação é mais aberta. Mas se for um raio-x de um dedo, a colimação vai ser igual ao do raio-x do tórax? Não. Então, a gente faz o quê? Fecha a colimação só para pegar o dedo do paciente. E assim vai. Mas, como nós estamos tratando de câncer, e como nós vimos que o câncer ele não tem um formato anatômico definido, então pode acontecer muito bem que o câncer ele tem um formato como dessa forma aqui. Mas se a colimação é quadrada, o que vai acontecer? Vai vazar radiação nos ORs. Então, se nós temos o tumor aqui, o PTV, que é essa área em rosa, essa área que está branco são os ORs, órgãos de risco, que são os órgãos sadios que estão próximos ao tumor. Órgãos de risco podem receber altas doses de radiação? Não. Então, tem que ser achado uma forma de proteger esses órgãos de risco. Numa colimação normal, esses órgãos de risco seriam protegidos? Não. É por isso que até na radiologia se fala, vamos deixar a colimação mais aberta, 2 dedinhos para cá, não sei o quê. Por quê? A dose de radiação é mais baixa. Como na radioterapia são altas doses, toda dose pode gerar dano ao paciente. Então, esses órgãos de risco têm que ser protegidos. Para isso, no acelerador linear, existem 2 estratégias. Qual a primeira? Somos nós criarmos placas de chumbo de um material chamado Serroband, que é um material que ele consegue bloquear radiação. Então, a gente cria esses moldes na sala de moldes também, para que essas áreas de risco, esses órgãos de risco, essas áreas que estão em branco, sejam protegidas e a dose vá somente para o tumor. Veja que nesse cabeçote aqui nós não vemos nada protegendo, já nesse aqui nós vemos 2 placas de chumbo. Então quer dizer que nesse buraco aqui, nesse meio, é exatamente o formato do câncer desse paciente. Porque a radiação, o chumbo, o Serroband aqui vai bloquear os feixes de radiação, deixando a radiação passar somente por esse espaço, o que vai acabar protegendo os órgãos de risco. Nós temos também um colimador que é chamado de multifolhas, multilâminas, na qual ele consegue ser programado para se adaptar ao formato do paciente, do câncer do paciente. Então, a gente consegue ver aqui à nossa direita um acelerador linear, ele vai produzir altas doses de radiação. Essa radiação ela vai passar por um processo de colimação e aí vai ser programado
linhas, feixes, é por isso que é chamado de multifolhas, seriam como folhas de papel, só que em vez de ser de papel, elas são de metal, de aço, de serrobêndio no material, e vão conseguir acabar bloqueando a radiação, deixando apenas o formato do câncer recebendo a dose. Então, essas folhas, essas linhas, vão proteger os órgãos de risco para que os feixes de radiação, de altas doses de radiação ionizante, atinjam somente o tumor, somente o PTV. Então, eles são programados e eles acabam se adaptando ao formato necessário, protegendo os órgãos de risco e fazendo com que apenas o PTV, a área de planejamento, receba as doses de radiação. Então, o acelerador linear, ele tem essa parte de colimação como uma característica muito importante, porque não pode haver radiação secundária, órgãos de risco não podem receber radiação. A radiação é focada somente na região que vai ser tratada, que no caso é o PTV, a área de planejamento. Então, pessoal, esses foram os pontos principais da nossa disciplina. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, o momento é esse. Então, vocês podem falar, abrir o microfone, tirar qualquer dúvida. Não quer falar aqui? Não tem problema. Procura no privado, fala comigo, que eu esclareço para vocês, tiro as dúvidas bem direitinho. Caso não tenha, desejo a vocês que estudem, que façam uma boa prova, mas o mais importante não é a prova, não é a nota. O mais importante é vocês aprenderem, saberem que existe, saber como funciona. Ter o conhecimento é mais importante do que qualquer nota. Se lembrem do trabalho, me enviem o trabalho. Quem quiser enviar já amanhã, pode enviar. Quem já fez, já pode enviar hoje, mas vocês têm até quinta para isso. Na quinta-feira, eu vou corrigir as provas e vou corrigir os trabalhos. E na quinta-noite, eu já passo as médias para na sexta, quem ficar em recuperação, já fazer a prova de recuperação. No mais, é somente agradecer a presença de vocês aqui. Uma boa noite, precisando, é só falar, tá bom? Pois um beijo a todos e até quinta. Boa noite. Boa noite. Boa noite.